Muito bem, galera, bora reagir. Mais um corte aqui do SBT Esporte, a qual eu já quero deixar os créditos ao canal SBT Esporte Rio. E vamos ver o que Lucas Pedrosa tem a falar sobre o Mercadão da Bola do Vasco, né? Pacotão de reforço anunciado ontem. Alexandre Matos falou muito, né, do que esperar do Vasco nessa temporada. A tendência é que seja melhor do que a temporada do ano passado, onde o Vasco escapou do rebaixamento na última rodada, né? Só aí já dá uma melhorada legal. Brigar por títulos, se brigar, acredito que será obra do acaso, como mesmo disse o Alexandre Matos, né? Ainda não é o momento. O Vasco vai passar por uma reestruturação aí geral para começar a trazer reforços pesados. Às vezes sobe um jogador, vende um jogador, uma joia, arrecada muito, pode fazer outras contratações. E assim vai, né? Galera, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral aí pra gente e bora pro vídeo. Demora mais tempo do que o futebol pede de rapidez. E que o próprio Alexandre Matos está se adaptando a isso porque ele é um cara de mercado. Ele citou que a comissão técnica cobra reforço, que ele também gostaria de ser mais ativo. Ele citou que o Vasco da Gama sabe que precisa de reforços, mas você precisa convencer a empresa. Só que assim, ontem ele não falou absolutamente nada do que a gente já sabe, Fernanda. O Vasco é gerido por uma empresa que sim está fazendo investimentos. O Vasco vai para mais de 100 milhões de reais de investimento de novo nessa temporada. Isso não é pouco. Isso não é pouco. O Vasco tem salário em dia. O Vasco hoje tem um camisa 10 craque mundial. Hoje o Vasco tem um dos técnicos que mais ganham dinheiro no Brasil, que é o Ramon Dias, e que é um dos melhores também. Então, assim, as coisas, comparando o Vasco há 3 anos com as coisas atuais, é um abismo de diferença do que é esse clube hoje em dia. Agora, tá tudo bem? Tá legal? Claro que não. Precisa de reforço, precisa trazer mais gente, precisa formar um time competitivo. O maior problema da 777, quando ela chegou aqui, é que ela disse que ia equiparar o orçamento ao Flamengo, que o Vasco em 2 anos ia estar disputando o título. Ela mentiu pro torcedor. Mas se o torcedor ficar encarando como se a 777 quisesse o mal do Vasco, é burrice do próprio torcedor. Sabe por quê, Fernanda? Ninguém investe 700 milhões num time achando que vai destruir aquele time ali. Empresa quer lucro. E lucro só se faz com um trabalho sério. Se você não fizer um futebol de roer osso, se você não fizer um futebol de sustentabilidade, você daqui a 3, 4 anos vai estar falindo de novo. Verdade. Vai estar brigando para não cair de novo. Então, Palmeiras, Flamengo, todos esses times tiveram que passar por um processo de anos de reconstrução. O Vasco, mais uma vez, está passando por esse processo e está tentando passar por esse processo. Ah, o Pedrosa defende a 777. Não, cara, o Vasco era um time que não pagava areia, que não pagava marmita, que não pagava fundo de garantia, que não pagava salário. Esse era o Vasco. E hoje o Vasco é um clube totalmente diferente, que tem outros profissionais. O Alexandre Matos é um dos melhores diretores de futebol do país. Hoje o Vasco tem um dos melhores técnicos do país. Tem um grande gestor, que é o Lúcio Barbosa. Então, assim, a empresa é show, é tudo mil maravilhas? É claro que não, mas são processos e é uma mudança também de rumo no futebol brasileiro, que é entender o que é um clube trabalhar com a SAF. Existem processos que são burocráticos, que atrapalham, mas que fazem parte da empresa. E toda empresa tem processo. E tem é normal. ponto positivo nessa história aí, Rafa, que eu gosto sempre de olhar o lado positivo, né? Eu também sou torcedora de um clube SAF e a gente sabe que os debates começam a mudar, porque o sim ou não é de quem é dono, né? No caso do Botafogo, eu sempre falo isso aqui, fica muito mais fácil, porque é centralizado numa figura, Perfeito. numa pessoa. Então, as pessoas cobram, e o John é um cara que ele põe a cara. Sim. Ele chega, vai lá e resolve, e aí o povo xinga ele, e ele vai lá, e ele fala demais, fala de menos, mas é o jeito que ele faz de resolver um problema. O Vasco é muito abstrato porque é a 777. Quem é a 777? Pra quem eu vou cobrar? E às vezes o torcedor quer canalizar esse xingamento, essa raiva, infelizmente, né? Não que a gente pode normalizar isso, mas infelizmente é o que acontece. O torcedor quer cobrar de alguém e fica muito abstrato. Mas eu vejo um lado positivo que no ano passado teve esse investimento de 100 milhões, que como sempre Mais o de Pedrosa 100 fala milhões? aqui, Muito mais. nunca é só investimento em atleta. O investimento vai de estrutura, pagamento de salário e etc. Esse ano também tem esse investimento, só que hoje um dinheiro na mão é vendaval. No dinheiro na mão de quem sabe trabalhar é melhor. E aí você tem o Alexandre Matos, que é um cara com muita qualidade, e um cara que pressiona tecnicamente resultados, que é o Ramon Dias. Ele é um treinador de experiência e ele vai lá e fala, não é assim, não é assado.
Eu acho que esse é um lado otimista, talvez, pro torcedor do Vasco, de olhar esse lado de tá uma grana de novo, só que centralizada na mão de pessoas que sabem escolher. Eu também acho. Eu acho que o Ramon Dias vem fazendo um belíssimo trabalho no Vasco com o material que ele tem. Acho que ele vai continuar fazendo esse bom trabalho. O Alexandre Matos, ele cobra um imediatismo, porque ele sofre a pressão da torcida que não entende que é um trabalho a longo prazo, não é a curto prazo. Né? Tem muito torcedor que é imediatista, quer o resultado logo. Haja vista aí o Botafogo. O Botafogo disputou o título do ano passado. Agora já está aí, vai disputar a Libertadores, né? A vaga já está na pré-Libertadores, vai disputar a vaga na fase de grupos, contratações e tudo mais. Então, acho que o torcedor ele tem que também entender e ter essa percepção. Há quanto tempo o torcedor do Flamengo ficou sem títulos? Quando chegou o Bandeira, que não era SAF. Que era o cheirinho, né? É verdade. E o Bandeira, ele conseguiu, né, estruturar o futebol do Flamengo e entregou um clube muito potente para o presidente Rodolfo Landim em 2019. Muita gente criticou naquela oportunidade, que não ganhou título, não fez grandes contratações, mas está aí. Hoje o clube tem uma saúde financeira equilibrada, né, a dívida diminui a cada ano, mas é isso, o torcedor também tem que jogar junto com o projeto, tem que aceitar. Ô, Pedrosa, vamos lá. Eu quero saber, eu e toda a torcida do Vasco, se já tem uma opção, um substituto para o Paulinho. Essa é a grande pergunta na cabeça do vascaíno, né? Ele falou sobre ter indicado 2, 3 nomes e estava dependendo da aprovação da 777. E a informação que eu tenho é que o Duqueiroz, que era um volante do Corinthians, que agora está no Zenit, é o alvo do Vasco da Gama. Bom, informação né? até muito bom jogador. Acho que viria para ser igual o Paulinho, viria para ser igual o Jair. Isso aí dificilmente você vai achar no mercado. Mas é um jogador que chega para vestir a camisa e está pronto para jogar. Uma informação até da Itatiaia que eu consegui confirmar hoje. E o Duqueiroz, de fato, é um alvo do Vasco da Gama para essa posição. Então, assim, você vê, eles já estão se mexendo, obviamente, Pedrosa, mas o torcedor fica ansioso. É complicado, né? Fernanda. Rede social. Rede social, você quer novidade o tempo inteiro, todo dia. Sendo que esse é um trabalho, Fernanda, que o Alexandre Matos mesmo, e que eu cobro aqui, eu acho que tem que ter reforço, eu acho que ele tem que se mexer, eu acho que ele tem que ser mais criativo, mas é um trabalho que você não vai mudar o que aconteceu nos últimos 20 anos em 30 dias. Em 1 ano, 2 anos, isso não vai acontecer. Não adianta. É trabalhando devagarzinho. E é o que você falou muito bem, pontuou. Hoje o Vasco tem um técnico e tem um diretor de futebol que pressionam aqui para que esse processo seja mais acelerado, para que isso aconteça de uma forma mais acelerada e com expertise de futebol, coisa que a 777 não tem. Então, o Vasco hoje, ele é um clube, repito, muito melhor do que era há 3 anos. Agora, a diferença, por exemplo, de um treinador como o Ramon Dias, o Pedrosa pode falar muito bem sobre isso, é um treinador que eu faço uma leitura, sabe, parecida com quem? Com o Luiz Castro. É um treinador que bota a boca no trombone. Sim. O quê? Esse gramado aqui? Eu não vou jogar aqui, não. Ou tu resolve isso aqui, ou eu não jogo aqui. E aí você pensa, nossa, mas que cara arrogante. Mas vai lá e o que acontece? Resolve. Resolve. Eu conheci o Ramon Dias no Marrocos. Aliás, hoje completa 1 ano, né, que o Al Hilal ganhou do Flamengo lá no Mundial do ano passado. Sim. E ele passou ali na zona mista, né, onde passam os jogadores e falam com a imprensa, atendeu todo mundo. Um cara, muito gente boa, muito educado, entende muito de futebol. E gostava muito do Michael, né? Gostava. Jogou bastante com ele lá no Al E Hilal. sabe qual é o bom desse tipo de treinador? Ele tem certezas técnicas. Ele olha uma função e fala, pra aqui eu quero o Cuejá. É isso aí. Sim. Olha aqui, Vasco, eu quero o Cuejá aqui. É velho. Eu quero o Cuejá aqui. Projeto, ele e tem aí, confiança. Tem um embate ali normal com o SAF, mas a SAF vai fazer o quê? Vai lá e tenta. Isso é importante. É óbvio, eu acho tem que que o torcedor brigar. precisa se debruçar nessa qualidade do Ramon e do Alexandre. Fala desse cara aqui, Pedrosa. Volante revelado pelo Queiroz, Corinthians, né? joga de 5, joga também numa eventual função de camisa 8, tem muita velocidade, é um motorzinho realmente, combate, destrói. Eu acho que é um jogador que, como eu falei, chegaria dentro do Vasco da Gama para ser titular. É um excelente jogador, uma maravilha? Não, ele é um bom jogador que tem muito potencial para crescer no Vasco da Gama e pode se tornar um excelente jogador. Muito bem, no Fluminense, Douglas Costa está treinando com os companheiros. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Duqueiroz no Vasco, ex-jogador do Corinthians. Rapaz, ele jogava bem aqui no Corinthians, hein? Jogador de bola, hein? Se vier pro Vasco, vai ajudar bastante.
nessa temporada aí que, mano, depois do jogo contra o Flamengo, a gente viu ali que o Vasco vai conseguir jogar o Campeonato Brasileiro, né? O torcedor tava meio assustado, um tanto com medo do depois do jogo contra o Nova Iguaçu, né? O Vasco tomou uma porrada de 2-0. Aí é para assustar, né, pessoal? Não tem como falar que não é para assustar com aquilo ali. Dá para assustar sim. E aí foi lá contra o Flamengo, fez um jogo, cara, contra o Flamengo, né? Eu acho que é o Flamengo mais caro de todos os tempos aí, esse Flamengo. E, né, a seleção mesmo, Flamengo, jogadores o mais top aí do continente é o do Flamengo e o Vasco foi lá e conseguiu competir não só mano a mano, como mereceu vencer, né? O Flamengo salvou 2 bolas em cima da linha com o Léo Pereira. Poderia ter saído derrotado desse jogo, mas o futebol é aquele negócio, né, cara? É aquele negócio e quase o Vasco foi punido, né? Com um pênalti no finalzinho do jogo, Gabriel acabou perdendo. Amanhã o Vasco enfrenta o Audax que tá tem 11 derrotas seguidas, né? Parece que é 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 derrotas consecutivas aí, o Audax. Tomara que seja a 11ª deles amanhã, né? Que o Vasco consiga essa vitória, porque o Vasco precisa muito dessa vitória aí para cima do Audax e secar os demais, né? Precisa secar Madureira, Nova Iguaçu, Boa Vista, Flamengo. Se o Vasco vence, ele vai a 12 pontos. Aí a gente tem o. Ixi, na verdade um dos dois times aí vai perder, eu acho, hoje, né? Flamengo ou Botafogo. Se o Vasco vence, ele vai a 12. O Madureira e o Nova Iguaçu, deixa eu ver quem que eles enfrentam aqui. Nova Iguaçu. Ah, seria interessante um empate aqui, hein? Madureira e Nova Iguaçu. O jogo de amanhã. Jogo de amanhã junto com o Vasco. Madureira e Nova Iguaçu. Se der um empatezinho e o Vasco vencer, o Vasco vai a 12. O Nova Iguaçu também vai a 12 e o Madureira fica com 10. Mas se o Flamengo vence, ele passa o Nova Iguaçu, passa o Botafogo, passa todo mundo. Ainda assim, o Vasco vencendo, ainda assim, ficaria fora da fase de mata-mata aí. Mas seria interessante um empate entre Madureira e Nova Iguaçu e deixaria o Vasco bem mais próximo dessa briga aí no Campeonato Carioca, que vale muito. Vasco insiste em Duqueiroz, mas tem complicação. O Vasco da Gama continua no mercado de transferência em busca de melhorar o elenco do treinador Ramon Dias, com as lesões de Paulinho e Jair, que devem ficar de fora de praticamente toda a temporada. Urge a necessidade, eu acho que surge, né? Necessidade de reforço para o setor do meio-campo. Assim, segundo informações do canal Atenção Vascaínos, o Vasco está insistindo na contratação do jovem Duqueiroz, que atualmente joga pelo Zenit na Rússia. Entretanto, o negócio é considerado improvável por conta dos altos valores. É revelado no Corinthians e teve boa passagem no futebol brasileiro. Além disso, foi informado que o volante João Esforço deve chegar em breve ao Rio de Janeiro. O contrato será fechado até sexta-feira com o atleta vindo Vasco ao fim do torneio pré-olímpico, onde está junto à seleção da Argentina no quadrangular final. Falar em seleção, né? Seleção brasileira pré-olímpica está praticamente eliminada aí das Olimpíadas, né? O Brasil provavelmente não vai participar das Olimpíadas futebolísticas.